Fala, gente, tudo bem? Mais um episódio do podcast Sambrito começando. Que alegria estar com vocês aqui na Cubo Play. Esse é o podcast do Carnaval de Porto Alegre e eu quero agradecer a parceria da Cubo Play, que vem, mesmo num ano que não tem aí os direitos de transmissão do Carnaval, eu falo com muita transparência, segue abraçando, segue dando guarida para esse espaço importante que é o podcast Sambrito. E hoje um programa muito especial para mim, porque hoje eu vou entrevistar dois caras que me conhecem há muito tempo, porque eu tenho muito carinho, admiração e são herdeiros, têm o DNA daquele que é o meu ídolo no Carnaval, e vocês sabem o tamanho do Carnaval na minha vida, então a figura que é o meu ídolo nesse segmento, vocês imaginam a dimensão que ela tem na minha história. Então eu não tenho qualquer dificuldade de fazer um depoimento extremamente pessoal e de coração aberto aqui para vocês. Tá aqui, ó, Carlos Medina é o cara que tem como seguidores do seu trabalho essas duas figuras que hoje são os entrevistados do podcast Sambrito. Márcio Medina, Daniel Medina e Márcio Medina, que durante muito tempo foram os parceiros, os escudeiros fiéis nos carros de som e nas escolas de samba da vida, onde o grande Carlos Medina passou, Bambas da Urgia, Imperadores do Samba, Estado Maior da Restinga, Vila do IAPI, Império Zona Norte, Banda Saldanha. Não foi pequena a trajetória do Medina, do saudoso Carlos Medina no Carnaval. Vou fazer para vocês uma pergunta que eu tenho feito para todos os entrevistados praticamente que passam por aqui, né? Qual é a primeira lembrança carnavalesca que vocês têm no coração e na alma de vocês? Se fechar os olhos aqui, buscar lá no fundinho da memória, quando é que o Carnaval surge pela primeira vez? Quantos anos tinha o Daniel? Quantos anos tinha o Márcio? Quando aparece uma lembrança carnavalesca. Sejam muito bem-vindos ao podcast Sambrito. Obrigado, Vinícius. Quero falar também da minha alegria de estar aqui, né? Primeiramente por estar na presença do Vinícius e também por poder trazer meu abraço à família, né? Que é do nosso coração, o tio Brito, que a gente chama carinhosamente, porque eu me permito chamar, porque ele nos chama de sobrinhos. Né? Exatamente. Então, o tio Brito, eu quero mandar aquele abraço para ele, primeiramente. Do nosso prazer estar aqui na Cubo Play, né? Nesse podcast que resgata muitas histórias bacanas e outra oportunidade assistindo. A gente às vezes não avalia a importância, né, desse resgate, mas olhando o podcast do Mestre Newton, a gente vê que ali tem uma enciclopédia, né, e de outros também, mas histórias ali que inimagináveis, que a gente talvez se não expusesse num canal desse, talvez a gente perdesse essas memórias, né? Então, quero parabenizar por esse trabalho e dizer que a gente está muito feliz de estar aqui hoje, né? Nessa entrevista com o Vini, que a gente tanto admira também. Obrigado, querido. A primeira lembrança do Carnaval, Vini, nós ainda, acho que criança, porque eu tinha a primeira lembrança do pai na Praiana, com o samba antológico lá, As Alegrias da Vida, que eu amo demais esse samba. Então, acho que é a primeira lembrança. Nesse ano, a família desfilou junto, fez uma ala lá dos filhos, tem uma foto também bem marcante, assim. 1980. Pra te ver, eu já não lembro disso aí. Quem é o mais velho? Porque ele é o mais velho, eu já queria tocar nesse assunto. Então é a primeira lembrança que eu tenho, o samba que eu adoro, então acho que eu citaria esse momento da Praiana como primeira lembrança que a gente tem, até por desfilar pela primeira vez também na Avenida, né? Então, 1980, Praiana. Márcio. A minha primeira lembrança foi conhecer a quadra de Imperadores do Samba ali na Zero Hora. A pracinha. Claro. Foi o primeiro contato com Imperadores, né, ver aquele ensaio. E eu ficava brincando na praça, olhando o que eles estão fazendo ali, por que aquela mulher gira tanto? Em 1982. Essa é a lembrança que eu tenho. Que o Medina chegando no Imperador em 82, né?
duas lembranças marcantes, porque tu traz o desfile da Praiana, que é histórico, né, do samba especialmente, e a chegada do Medina no Imperador. Como é que era o Medina? Não esse Medina aqui que todo mundo conheceu, da capa do disco, da avenida, a estrela do carnaval. Como é que era o Medina que a gente não conhecia? Como é que era o Medina, pai do Márcio Daniel? Falei, Márcio. Por conta do trabalho, ele era um pai ausente. Né? A gente começou a crescer, meio que se interessar por música, mas eram raras às vezes os natais, né, que ele estava por casa, sabe? Mas daí quando acontecia era aquela alegria, né? Ele poder ficar um pouco, ter uma semana de descanso, né? Então a luta dele sempre foi bastante árdua, sempre viajando estado e fora do estado dando a mensagem, né? Antes dessa dedicação mais afinco com o carnaval, o pai atuava nas bandas de baile, né? Então, o Grupo Mensagem era um grupo que atuava em todo o estado, né? Esse ponto é importante vocês trazerem, porque naturalmente o público do nosso podcast tem a figura do Medina intérprete de escola de samba, mas ele tinha uma carreira muito consolidada fora do carnaval. Fora, sim. E até então ele não tinha essa dedicação com o carnaval. Já tinha uma identificação, mas ele não se dedicava tanto quanto ele se dedicou depois que ele saiu do Mensagem. E aí na trajetória dele ele tem Grupo Mensagem, ele participou de orquestra com Tolguinha, orquestra coral, OSPA, OSPA, o pai. Então é uma escola assim que a gente valoriza, né? Que explica todo esse legado que ele deixou, porque o cara fez história. E o pai não tinha a experiência de leitura de partitura, né? Até acho que hoje essa experiência em orquestra não aconteceria. Até não entendo como que aconteceu. Porque para trabalhar numa orquestra precisa minimamente, né, da teoria e tal. E o pai não tinha. Mas ele esteve lá. Então, claro, a gente não consegue explicar porque a gente não estava lá. Mas ele tem no currículo dele essa trajetória. Eu lembro que até ele contou no personagem da Folia, né, daquela entrevista, que quem o selecionou foi o mítico maestro Pablo Conlos, né, que é uma das grandes figuras da história da música. Né? Ou seja, ele não tinha o conhecimento teórico, mas o talento acima da média vem para cá. Bom, tanto que ele usava no carnaval, ele usava regência. Então tinha certos conhecimentos, mas a experiência ele aplicava. De certa forma, estou pensando aqui, vocês dois se interessarem pela música e irem trabalhar com o pai de vocês, foi uma forma de daqui a pouco até garantir uma aproximação familiar, de poder conviver com ele, porque se ele trabalhava tanto e vocês não tinham a figura dele presente, trabalhar junto foi uma forma de estar junto do pai de vocês. Sim. Eu ia comentar isso. Quando a gente começou a trabalhar com o pai, foi que a gente começou a viver essa experiência mesmo próxima dele, né? Porque com a dedicação dele do carnaval ele já não viajava mais, então ele já conseguia ficar mais em casa. E além de ficar em casa, a gente já começou a trabalhar junto. Claro que bem depois, né? Eu comecei a tocar com o pai 18 anos, 19. Não, foi antes. A primeira experiência do carnaval com ele foi no Imperadores do Samba. Vocês começam a trabalhar com ele no carnaval, fora do carnaval ou tudo junto já? Como é que é? Não, foi bem antes, fora do carnaval, né? Perfeito. Esse foi o primeiro disco dele, não? Primeiro disco. Na oportunidade do lançamento do disco dele, ele fazia shows, né? Apresentando Estamos aí, participamos. Nessa gravação a gente já participou de todo o processo no estúdio. E aí, claro, a banda oficial dele era na época o Senzala, né? Grupo Senzala. Mas às vezes o Senzala não podia. Tá aqui, o Márcio Medina tá aqui, no coro. E aí, quando o Senzala não podia, já o Luz de Neon, que na época era a banda que a gente atuava, acompanhava o Medina nos shows que ele fazia pela cidade. Então isso também já não nos aproximou mais, com certeza. E como é que era trabalhar com o pai? Como é que era esse meio campo? Porque às vezes não é fácil, eu posso dizer de carteirinha, porque hoje é muito tranquilo até, mas
Quando, por exemplo, quando eu trazer, não gosto do exemplo pessoal, mas logo que eu decidi, assim, pelo jornalismo carnavalesco também, sabe? Pô, eu naturalmente era uma figura mais cobrada que os meus colegas, entendeu? E como é que funcionou para vocês trabalhar com o chefe de vocês, no caso, o Carlos Medina? Não, daí ele dizia, não, aqui não tem pai. Ele cobrava, exigia muito, né? Claro que com todo o cuidado que ele procurou e nos deu, nos ensinou, ele era didático, nos ensinava todo quanto é tipo de situação, ele nos ensinava, sabe? Contava muita história, tinha memória, mas muito exigente. Postura, horário, roupa, nossa, ele era muito... Artista, né? Hoje a gente entende essa formação que ele quis nos dar, né? Mas na época a gente, eu sou teu filho, cara, deixa eu chegar um pouquinho mais tarde, Claro. né? Ele nos cobrava desde da roupa, do horário, não, vocês têm que... E era... A impressão, vou dizer aqui a impressão de fã. Ele sempre passou a impressão de ser uma figura metódica, né? Sim, demais cedo. E isso não tinha diferença para o grupo dele de harmonia. Nós estávamos ali como profissionais e não como filhos. Mas claro, hoje a gente consegue compreender, que nem tu falaste, né? Melhor isso, porque ele estava ali nos formando, nos preparando, né? Mas foi muito importante para nós mesmo, porque... No carnaval, quando é que começa essa trajetória? Pois é, aí o Márcio já estava quando eu entrei, né, Márcio? Não, tu entrou primeiro. Tu entrasse pro carnaval de 92. 92 é Imperador, né? Isso. E eu entrei pro carnaval, em 93, pro carnaval de 94. Ah, que é o ano do Gandhi. Isso. Eu desfilei nesse... Meu primeiro desfile na vida. Nós dois, a gente dividia a Guaraná no palco. Um desfile que eu lembro bem que o Medina sempre teve essa característica, né? O Medina se fantasiava, né? Sim. Fazia questão de fantasiar toda a harmonia. E nesse ano de 94, que é a dedicação dele ao projeto, né? Ao processo todo, ele desfilou toda a avenida com uma pomba na mão, que representava a paz do Gandhi. Pô, o cara segurava o microfone na mão, concentrar em cantar, ainda segurar uma pomba na mão. Eu lembro bem dessa imagem muito marcante ali. E essas criações eram dele, por exemplo, da fantasia, de vir assim, vir assado. Ele participava desse tipo de processo assim, ou apenas pedia ao carnavalesco para se criar alguma coisa? Acho que ele contava muito com o pessoal da escola, né, Márcio? Acho que esse processo... Ele participava do processo. Ele sempre se preocupou muito em que nada apertasse o pescoço, claro, nem cobrisse as orelhas. Assim, perfeito. Sabe? Então ele participava do processo e tal, mas não sei te dizer se da criação, sim, né, alguma mas fazia concepção. Questão de vir fantasiado. Sim, ou... Muito bem... Exato. Trajado. Né, porque o capricho, né, do Medina sempre chamou muita atenção, né, de todos nós, assim, ficava até uma expectativa. Até recentemente foi legal, no Carnaval de 2019, Imperadores fez 60 anos, Fábio Ananias era o intérprete da escola, eles reproduziram aquela roupa clássica de 96 do perfume, né, porque mostra o quão estava na imagem das pessoas, né. Eu lembro que eu cheguei na concentração do Imperador em 2019 e vi a turma do Fábio Ananias lá, com a roupa de 96, na hora eu olhei e já me emocionei. Falei, pô, já entendi tudo, né? E como é que era aquele imperador? Lembrar daquele imperador que era uma coisa efervescente, eu lembro muito bem, adolescente, eu sou de 84, então 94, 95 eu tinha 11, 12 anos de idade. Mas eu lembro com muita vivacidade no meu coração, na minha alma, que eram 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, toda quarta-feira, assim, a partir de dezembro ali, era uma loucura, né? Como é que foi vivenciar um momento que o nosso Carnaval de Porto Alegre está bem, está de reconstrução, a gente sempre acredita no seu crescimento, etc. Não estou aqui sendo saudosista para dizer que o Carnaval hoje é ruim e só lá naquela época foi bom. Mas a gente não vive hoje nada parecido com aquilo. Não, realmente. Em relação à participação popular. Como é que era aquele imperador que vocês conviveram tão intensamente, multicampeão e extremamente popular? Eu chego a me emocionar, assim, sabe, com o que vem de lembrança. Era uma outra situação, era uma outra... Não posso dizer proposta, tá me faltando o que dizer aqui, mas era uma outra realidade. As pessoas enlouqueciam, viviam aquilo ali de uma forma... Bom, eu e o Daniel, nós chegávamos lá 9 horas da noite, a gente saía 7 horas da manhã, mortos.
a gente se impressionava, Vini, com a alegria das pessoas do início ao fim. Do início ao fim, era constante. O pai trouxe aquela experiência dele de baile para dentro da quadra, né? Porque o grupo show, ele começava meia-noite, às vezes um pouquinho antes, tinha um intervalinho ali de meia hora no máximo, quando tinha, e só parava a harmonia às 5 horas da manhã, 6, e às vezes ele até fazia uma brincadeira, não, a gente só vai parar quando o sol raiar. E realmente, ele esperava o sol sair para terminar o ensaio. Isso aí já era 6h30, 7 horas da manhã. Que loucura. E o final do ensaio, as pessoas ainda estavam felizes, alegres, levantando aquela poeira do pessoal sambando. Fazendo muamba dentro da quadra. Então, isso aí que até hoje a gente guarda na lembrança, porque é difícil conduzir, né, uma massa de 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, durante um ensaio de 5 horas, 6 horas, e o ensaio terminar com um astral alegre, né, uma alegria intensa, o pessoal ainda sambando, com uma alegria no rosto. Então, isso a gente guarda bastante na memória. Isso aí acho que era um momento diferente, né? Não vou dizer que era melhor, mas era diferente. E isso a gente guarda bem, assim, na nossa lembrança. E aí acontece o seguinte, então tu traz 94 como primeiro ano, né? 92, né, o Daniel, 94 o Márcio, e vocês fazem parte daquele carro de som, hoje fala mais carro de som, na época harmonia musical, né? Que foi histórico e viveu o momento mais maravilhoso da história de Imperadores do Samba, em relação a títulos pelo menos. E o que todo mundo pensou é o seguinte, bom, o Medina vai ficar no Imperador por causa da vida, porque ele é uma marca da escola, ele é a alma da escola, e todo mundo sabia que tinha o coração vermelho e branco de verdade, não era apenas uma identificação pelos bons resultados. Então vem 94, 95, 96, 97, e após aquele tricampeonato em 97, o Imperador passa o carro, vence por 4 pontos de diferença, com o samba do Mestre Newton, inclusive. Eu nunca esqueço uma tarde de 1997, não vou lembrar o mês, onde a Alnira Pereira liga lá para casa, aquela lembrança da adolescência que tu parece que pode tocar, né? Sim. De tão forte. O pai não estava, o pai estava em algum compromisso na rua, era um sábado à tarde. A Alnira Pereira liga lá para casa, fala com a minha mãe, e aí 2 bambistas conversando. Loiva, liga na princesa que eles estão fazendo a cobertura, o Medina tá indo pro Bamba. A minha mãe disse, o quê? E minha mãe enlouquece, porque minha mãe era apaixonada pelo Medina, vocês sabem disso. Vocês foram cantar no aniversário dela. Sim. E aí eu já começo a ficar desesperado dentro de casa, né? E eu nunca esqueço de uma cena, meu pai entra na sala, do compromisso dele da rua, o celular ainda não era uma coisa tão presente, a informação já era certa naquele momento ali, nós estávamos ouvindo a Rádio Princesa, que de fato noticiava que o Medina era o novo intérprete de Bambas da Orgia, e minha mãe recebe meu pai assim, alô harmonia, lá vem Bambas da Orgia, e o pai disse, você tá ficando louca? E aí ela então ouve a rádio aí. Como é que foi esse momento? Porque eu sei, assim como a gente ri, teve momentos de tensão, teve momentos de dificuldade, assim como teve gente que foi lá abraçar o Medina na concentração azul e branco porque somos parceiros, somos irmãos, teve gente que chamou de traidor. Por que se dá a saída de Imperadores do Samba naquele momento? E vocês, como é que era esse perfil do Medina? A decisão é minha, vem comigo quem quer, ou olha só, está acontecendo isso, o que vocês acham? Ele democratizava essa decisão, e por que aconteceu isso? Vini, a surpresa foi para nós também, assim como foi para ti, para tua mãe e para teu pai, porque ele nos deu a notícia, eu acho que tinha um pouco de democracia ali, mas também ele tinha esse lado, não, essa parte, porque quando ele compartilhou conosco, talvez não tivesse certo ainda, mas a gente já via que ele já estava decidido ali, né? Uhum. Já havia um desgaste, né? Vocês sentiam esse desgaste já? Na relação com Imperadores, sim. Sim, isso que eu mas digo. não a ponto de imaginar que talvez ele trocasse a escola. Uhum. Sim. E aí, quando ele compartilhou isso conosco, a gente se olhou e a gente não acreditou, na verdade. Não, meu, não. Não, lá não. Ficamos assim pra ele.
E aí é uma decisão difícil. E eu quero saber se eu decidir pelo sim, vocês me apoiam, se vocês estão comigo. Cara, a gente tá aqui para te apoiar. A gente vai te apoiar no que tu decidir, com certeza. E aí foi assim. Eu acho que, Vini, que quem era fã de Carlos Medina, eu acho que teve mais gente que compreendeu o lado profissional de Carlos Medina, até porque ele se mostrava muito profissional, né? Do Sem que dúvida. gente que veio apontar o dedo como traidor. Eu acho que deve ter tido... Era pouca gente, claro. Era mágoa de torcedor, na verdade. mas- Aquela coisa irracional, né? Mas graças a Deus eu presenciei mais aqueles que, tu não foi legal, mas eu vou te apoiar, eu sei que tu tá certo. Então não teve tantos... claro, ele deve ter sentido na pele mais isso, né? Mas para nós não chegou tanto assim. E eu me senti muito bem acolhido também na massa azul e branco, sabe? Uhum. Porque eles também poderiam nos receber com maus olhos. Mas Qual foi o motivo do desgaste no Imperador? A relação com a direção. A relação entre o pai, o Joruanda e o Betinho. Os três estavam se bicando. Sim. A gente já não estava se sentindo valorizado dentro da escola. Sim, que eram as três figuras mais fortes daquele ambiente. Né? O presidente, o diretor de harmonia e o intérprete. O Betinho, ele era uma pessoa difícil de administrar assim, a relação com ele, né? Até ali eles tiveram sucesso nessa administração, mas ali acho que alguma coisa faliu ali que não conseguiu. Mas falta de valorização profissional. Acho que se resume aí. Porque a saída chega a ter, né? Tem até uma foto. O Medina ainda apresenta o Sandro Ferraz, né? Ele chega... Teve um evento de... ele chega... Tem uma foto, inclusive, que ele diz, olha, é contigo agora, né? Eu acho que ele pensou 10 vezes antes de aceitar esse convite, mas acabou indo. O profissional falou mais forte ali, mas foi bem difícil para ele, conforme ele nos relatou, assim. E também o mesmo sentimento, Márcio, de sentiu bem no Bambas da Orgia? Não, realmente, cheguei todo espiado, não acreditando, mas apanhei de luva de pelica, né? Nos trataram maravilhosamente bem, super bem acolhidos, e nos mostraram um lado que a gente não conhecia, né? Porque também é muito bacana e são fervorosos lá. Claro, claro. E na sequência disso vocês completam o trio, digamos assim, e em 2000 chegam na Restinga. Como o carnaval não deu muito certo, acho que até ali estava tudo muito bem, no desfile teve aquela dificuldade, mas como é que foi a chegada na Restinga? Como é que vocês podem lembrar também desse período? Também era algo inimaginável para a gente trabalhar na Restinga, mas também foi uma surpresa. Exato. O que a gente tinha, o que a gente percebia de que o Betinho tinha de centralizador, né, e não deixava muito entrar naquele núcleo dele. Então a Restinga foi ao quadrado, assim, sabe? Então se tornou bastante difícil, a comunidade desconfiada. Claro. Mas enfim, o trabalho aconteceu. E no fim, né, o resultado... Teve um desencontro na avenida de bateria, eu lembro bem disso, né, que ocasionou assim, a saída, porque a impressão que estava para quem ficava de fora é que até ali as coisas estavam andando bem. Mas o povo da Restinga tinha ainda aquela... Eu diria que não aceitou bem, assim... Ainda mais lá em 2000, né? Não olhe depois com os olhos de hoje. Exato. Hoje seria mais natural, né? Mas lá foi para eles também, o olhar deles não era assim com uma aceitação 100%. Então acho que também isso dificultou a forma de trabalho, né? Dificultou o relacionamento ali e a continuidade. Acho que foi exatamente isso, resumidamente isso. Agora, voltando àquilo que a gente falou antes, né? Do Medina no Mensagem, do Medina
na OSPA. O Medina, na minha concepção, foi uma das últimas figuras, tá? Eu acho que hoje até o Santos Ferraz talvez seja a única figura que fure a bolha, tá? É aquele personagem que a dona Marli, que não sabe bem o que é carnaval, liga a televisão, sabe quem é. Ah, esse é o rapaz do carnaval, tá? Eu até comentei isso com o Santos Ferraz recentemente. Tive com ele na quadra da Imperatriz e eu lembrei do período que eu produzia o Botequim do Maurício no Globo Esporte e que eu levei o Santos Ferraz para falar de futebol lá, como Colorado. E alguém me perguntou um dia, por que tu só levou o Santos Ferraz até hoje no Botequim do Maurício, do Carnaval? Eu falei, porque para um programa de esportes, eu preciso de figuras que são conhecidas de todos os segmentos da sociedade. Eu só enxergava naquele contexto, até ali, o Santos Ferraz. E acho que hoje talvez ele seja a única figura que seja do Carnaval, né, e que consegue ultrapassar essa bolha. O Medina tinha muito disso, né? Tá aqui, ó, tô com o LP do Medina, que tem 3 músicas de Carnaval que estão assinaladas, mas tem outras 7, 8 que não são. Que são músicas românticas, né? Tem até que eu te quero muito, tem até música em espanhol aqui, sabe? Então o Medina tinha esse tamanho, essa dimensão de ser importante em outros segmentos da cultura e do entretenimento. Como é que era para vocês essa relação, assim, de andar com o Medina na rua daqui a pouco e ver que estão olhando pro pai de vocês, estão reconhecendo, na época não pedia selfie, né? Mas daqui a pouco estão pedindo autógrafo. Era autógrafo. Como é que é ser filho de uma figura tão grande? Independentemente de trabalhar junto ou não, né? É difícil falar sobre isso, né? A gente se acostumou, na verdade, desde que a gente se conhece por gente, já era assim, né? Já era. Por 7 anos de idade, 8 anos de idade, a gente saía com ele e o pessoal já queria autógrafo, queria falar, queria tocar, queria abraçar. Então, pra gente sempre foi natural isso, assim. Não teve, assim, um momento que a gente... Porque desde que a gente se conhece por gente... O pessoal já queria ter esse apego com ele, assim. E eu, esses dias, estava comentando ainda com um amigo. O público dele, os fãs, não tinha, assim, uma faixa etária que a gente consiga citar, assim, dos 40 até os 60 é o público Medina. Às vezes na quadra Imperador de Santos tinha crianças que ficavam assim, que queriam chegar perto dele, queriam pegar na mão, que queriam dar um abraço. E a gente não entendia, né? Porque para criança não tem aquela memória, aquele histórico. Não, mas eles queriam... E desde a criança até a pessoa, o jovem, pessoa com mais idade... era o público dele. Então isso para mim eu não conseguia compreender, né? Porque sempre tem aquela coisa, essa faixa etária aqui, o pessoal que curte, essa faixa etária não. E o pai não, o pai era dos 8 aos 80. Impressionante, né? A dimensão. Sabe que voltando ao carnaval, inclusive, para mim a cena clássica daquele carnaval de 98, de vocês chegando aos Bambas da Orgia, tempo daquela apuração ali na Augusto de Carvalho, que botava milhares de pessoas, as torcidas de Bamba e Imperadores iam para a apuração. Aquele carnaval empata, né, as duas escolas com nota 10, então o Imperador é tetracampeão e o Bamba é campeão, então todo mundo em tese sai feliz daquele desfile. Só que as torcidas estão ali divididas pela Brigada Militar e a torcida de Imperador, para provocar, de Bambas da Orgia, grita, né? Tetracampeão, tetracampeão. Porque, de fato, o Bamba estava sendo campeão e o Imperador sendo tetra. Então, a vantagem em tese naquele empate era do Imperador. E aí a resposta natural que surge dos torcedores de Bambas da Orgia, e eu vejo que aquela resposta murcha o povo do Imperador, é Medina, tipo assim, vocês são tetracampeões, nós tomamos o camisa 10, vocês agora é nosso. Né? Então isso demonstra muito a grandiosidade pelo grito dos bambistas e a forma com que a turma do Imperador foi murchando assim, puta merda, pior que eles têm razão mesmo, né? Isso é impressionante. Márcio, tu, dali pra frente, muitas vezes a gente viu no carnaval, né? Cantando na Imperatriz, cantando na Copacabana,
Daniel, tu a gente já vê menos no universo do carnaval, né? Tu lá atrás tocava guitarra, né? Que hoje em dia nós não temos mais no carro de som de escola de samba, né? Não é por regra, acho que é uma conjunção natural, né? Não sei se é por regra ou não. Até para entrar foi difícil, Vinícius. Sim. Sofri, porque o pessoal é conservador, né? Era alguma coisa que estava entrando nova. Nunca teve guitarra no carnaval. Sim. Então sofri muitas críticas, tipo, o que tá fazendo aí, cara? Relacionava muito a guitarra com rock, né? Claro. E foi difícil até entrar, mas o pai conseguiu impor isso e fazer com que desse certo, né? Eu acho que sempre deu, mas se contasse pelo conservadorismo de quem já está no carnaval, talvez não acontecesse. Uhum. Mas qual foi a tua pergunta? Não, eu queria saber disso. É pelo fato de hoje não termos mais guitarra no carnaval que o Daniel está mais afastado? Ou realmente algo que tu acha que na tua trajetória passou? Assim? Não, eu preferi hoje me dedicar mais aos Medinas do que ao carnaval. Não porque eu não gosto, eu amo carnaval, né? Também é alguma coisa que uma experiência que eu tive, as escolas que eu passei, eu valorizo todas, porque me trouxe uma escola que eu não tinha. Uhum. Mas é um trabalho que despende muito tempo da gente. Claro. Né? Aquele período de carnaval ali a gente tem que se dedicar e às vezes a gente não tem esse tempo mais para essa dedicação. Então, em função disso, né? Mas se não fosse isso, talvez eu estivesse até hoje, porque eu adoro, eu amo, né? E foi um contexto ali que eu entrei que muitos talvez quisessem estar, né? E eu tive a felicidade de estar e trabalhar e ser vitorioso, né, em alguns projetos. Mas hoje, em função de outros compromissos, a gente não consegue ter essa dedicação que o carnaval precisa. Sim. Márcio, te faço a mesma pergunta. Aí, na verdade, tu que algumas vezes a gente viu aí como intérprete de escolas de samba, tu tem o carnaval no teu horizonte? Vou te ser muito sincero, atenção, não estou perguntando para o ano que vem, porque daqui a pouco na rede social já vão falando um monte de besteira. Tu sonha em ser um dia o intérprete do Imperador do Samba, por exemplo? Vini, eu sonhei por muito tempo com isso. Haviam pessoas, né, que vinham e falavam assim, espera que, quando eu chegar lá, tu vai estar, tal. Hoje, eu deixo esse sonho pro meu guri se ele tiver essa aspiração, né? Pendurei a chuteira. A minha última experiência me mostrou que eu já não tenho mais perna para correr atrás dessa bola. Mas essa questão de imperadores, né, foi um sonho que não chegou não deu tempo. Entendi. E quando tu diz assim que a tua última experiência no carnaval, deve estar falando da Restinga, né? Restinga. Que chegaste a ser anunciado, tudo. Inclusive, né, tu participaste da live Recordações que a gente organizou a primeira edição, e na segunda edição tu já aparece como intérprete da Restinga, né? E acabou não chegando no carnaval por motivos aí que tu tá colocando. A dinâmica hoje do carnaval, dos compromissos, é isso ou é outra coisa que fez tu não te adaptar, assim? Não, quanto à Restinga, o primeiro ano acabou não tendo, estourou a pandemia. Isso, perfeito. Né? Aí para o segundo ano, eu não consegui acompanhar a dinâmica, né, que a Restinga estava voando, voando mesmo. E algumas discordâncias também quanto à condução do trabalho, condução de pessoas. Eu comecei a não me ver mais naquele contexto. Entendi. Foi essa a situação. Peixe fora d'água, assim. Vamos fazer o seguinte, vamos botar música na conversa. Eu quero rodar um vídeo muito bonito que é para pontuar tudo isso que a gente vem falando. Por favor, vamos rodar. Um momento importante, especial. Olha aí, ó. Tem 3 Medinas na tela, né?
Ó, essa voz a gente conhece. Que trabalho é esse, gente? Conta para a audiência do podcast. Como é que surgiu essa ideia de misturar Carlos Márcio e Daniel Medina na mesma música, né? Esse clipe, Vini, ele é uma música Nascer de uma Mulher, que o pai gravou, só que não entrou na discografia dele essa música. Ah, olha só. E aí a gente tinha esse arquivo, e aí em algum momento a gente, ficaria legal se a gente gravasse essa música, tá, mas e se a gente conseguisse botar a voz do pai, já que no original, sim, botar a voz do pai junto. E aí eu comecei a viajar, e algumas ideias que eu tinha, e levei, né, para um amigo estúdio lá de Cachoeirinha, Lacos Estúdio. O Tom me ajudou, e eles, cara, acho que pode dar alguma coisa legal. Traz aí esse material que tu tem, vamos trabalhar, vamos estudar. O vídeo lá de trás, qual era a imagem original? Pois é, aí essa história que eu quero contar. Porque aí eu trouxe a ideia para ele, cara, eu queria alguma coisa que juntasse a gente. Tanto a voz, que eu já tinha ali a voz do pai separado, né, levei para ele. A gente queria cantar junto, mas de alguma forma a gente queria juntar ele conosco também. Aí a primeira ideia era uma foto estática. E aí, Vinícius, a gente gravou, aí parece que a gente tá junto, mas cada um gravou separado. E aí ele começou a estudar formas e me mostrar, cara, dá pra ser assim, dá pra ser assim. Mas esse resultado ele não me mostrou na edição. E aí quando ficou pronto, cara, todas as fotos, nada rolou, mas eu fiz alguma coisa aqui que eu não sei se tu vai me autorizar. E aí ele soltou isso aí, cara. E aí, já gravando ali, o Márcio se emocionou direto, né? Mas foi uma emoção porque, de novo, colocou o nosso pai naquela formação que a gente trabalhou durante tantos anos, né, cara? Que era nós dois, em cada ponto, e o pai cantando no meio. A imagem do Medina. Aí ele fez uma pesquisa que aquela imagem ali é ele cantando no Teatro São Pedro. E aí ele resgatou ali. Claro, a inteligência artificial hoje nos proporcionou essa mágica, que é botar o nosso pai cantando junto com a gente ali. Mas ele resgatou essa imagem de um show que ele fez, que eu não me lembro, que acho que foi o show com o Wilson Ney no Teatro São Pedro. Vocês já usavam com ele Os Medinas ou era outro nome? Era Medina e Companhia. Medina e Companhia. E quando Medina parte, quando Medina nos deixa, como é que foi seguir o trabalho? Como é que foi quando ele nos deixou e vocês tiveram que reunir e projetar um trabalho sem ele? Foi difícil. A princípio a gente não sabia se ia continuar. Acho que teve ali um período que a gente ficou meio perdido. Mas depois a gente achou que a gente não poderia deixar a chama morrer. Perfeito. Valorizar o legado que ele construiu, né, e tentar sempre trazer isso de uma forma bacana, não deixando que as pessoas esquecessem do trabalho que ele realizou. Então, todas as nossas ações, né, do tributo, do clipe, trazendo isso, não deixar que tudo o que ele fez seja esquecido, porque a memória a gente sabe que é curta, né? Então, se a gente não estiver sempre ali trazendo, ele fez isso aqui legal, a gente traz isso como uma missão nossa, né? De levar esse legado dele adiante. A gente não sabe até quando vai conseguir, né? Sim. Mas enquanto a gente puder, a gente vai fazer isso. Então, servição, assim, quem está acompanhando aqui, quer acompanhar os Medinas, quer ver o show dos Medinas, como é que faz para acompanhar o trabalho de vocês? Além desse trabalho maravilhoso, dá também aí o endereço, né? Como é que é o nome da música para achar. Sim. Esse clipe que a gente mostrou um pedacinho está inteiro no YouTube. Está no YouTube, exato. Dá um geral assim, Márcio, de como é que quem é fã de todo e qualquer Medina faz para acompanhar vocês. Siga a nossa página,
Os Medinas Oficial. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Os Medinas. Esse clipe, se procurarem lá por Nascer de uma Mulher, ou simplesmente pesquise ali Os Medinas, já aparece na pesquisa ali esse clipe Nascer de uma Mulher. No YouTube. No YouTube. E no Face, no Instagram, clica lá Os Medinas que vai nos achar. E também estão aí pela noite da cidade em diversas oportunidades, estão com a agenda intensa sempre. Projeto de Verão, Projeto Evolução, que é um projeto que resgata o tempo que o pai trabalhava lá na Evolução, na Ipiranga, né? Então é um projeto que valoriza aquele repertório que eles tocavam ali, e a gente trabalha junto com eles ali. No Partenon Tênis Clube, toda sexta-feira, Os Medinas e Vamos Sambar. Então o pessoal também está convidado, Projeto Evolução no Partenon, toda sexta-feira, a partir da meia-noite. Maravilha. E voltando para as lembranças, para as memórias do Medina, no carnaval especialmente, chegou um momento que depois daquela saída dolorida de Imperadores, saída para o Bamba, que a gente conversou aqui, chegou um momento que ele voltou para o Imperador, né? O presidente turco, faça-se justiça, né? Levou o Medina de volta para casa. Vocês como filhos, não só como colegas de trabalho, sentiam que ele precisava daquele retorno para o coração dele especialmente, não só para o profissional, para o artista? Sim, sim. Ele já doente, ele renasceu. Foi algo assim, forte. Algo que bateu pesado assim na gente, sabe? E o leão voltou. Literalmente. O vídeo da volta dele pro Imperador é comovente. Que é aquilo ali, né? O pessoal sempre comenta, aquilo ali, né? E foi algo inesperado, porque ninguém esperava que a quadra tivesse aquela quantidade de pessoas, ninguém esperava que ele fosse entrar lá do portão cantando no meio da massa, e a reação das pessoas, então foi tudo assim muito, muito especial. Muito especial aquela. E aquele vídeo relata isso, né? Se não tivesse. E vocês citam aqui, lógico que tem as lembranças boas, as tristes. Vocês falam, né? Já estava doente, né? O Medina, por muito tempo, sofreu com problemas de saúde, né? E mantinha a energia, sabe-se lá de onde, para seguir cantando. Como é que foi esse período de vocês? Eu gostaria, assim, um relato que pode até ser dolorido, assim. Porque o Medina trazia e fazia... Ele trazia marcas, né? No braço ele tinha das hemodiálises, né? Então todo mundo acompanhava de certa forma, Medina no palco, brilhando, mas muitas vezes as marcas do que ele vinha sofrendo estavam junto com o artista, né? Sim. Como é que foi esse período? Quanto tempo durou, assim? Como é que foi tudo isso? Qual é a idade do Medina na partida? Desculpa. Era muito jovem, né? Era jovem, ele devia estar com 64, por aí, 63 anos de idade, por aí. Mas sabe, Vini, desculpa, eu fico pensando assim, tentando lembrar, e o que me impressiona também, sabe? Ele era muito forte, obstinado. Ativo. Muito ativo, ele respeitava, prezava demais, sabe? Essa questão, eu nunca vi ele fraquejar. Ele fez 10 anos de hemodiálise. E 10 anos, que eu queria saber o período que foi. E olha, no finalzinho, sabe, que eu precisei dar um auxílio para ele, de levar ele uma vez para hemodiálise. E quando busquei, eu tava correndo para o aniversário de um aninho da minha filha. Ele voltou bem. Para ele, tava com dificuldade para caminhar, sentia dores nas costas. Para voltar, ele voltou bem e disse: olha, eu tenho que comer uma torta fria que fizeram para mim. E se eu melhorar mais um pouquinho, eu vou no aniversário da minha neta. Ele esperou o aniversário da neta. Na madrugada, ele deu tchau. Mano. Ele não chegou a ter período de hospitalização antes do falecimento? Muito pouco. Muito pouco. Ele teve uma questão, né, que ele teve que colocar uma mola, né? Sim. Ficou internado ali uma semana, foi por casa. E nesse período não foi muito longo assim. Ele partiu. Eu lembro bem que a partida dele
foi num fim de semana de Carnaval de Uruguaiana. Eu lembro que eu recebi a notícia, eu estava voltando da avenida na Uruguaiana, e inclusive recebi uma incumbência que para mim foi difícil, né, pela relação de idolatria, de admiração e de amizade. Na segunda-feira eu cheguei em Porto Alegre, né, no domingo à noite passei no velório, e na segunda-feira eu cheguei na redação da RBS TV, onde eu era editor do Jornal do Almoço. Ainda falei pro meu chefe, pô, Raul Ferreira, querido amigo, um dos meus mestres na carreira, assim, pô, me dá uma liberada que eu tenho o sepultamento do Medina e eu quero dar uma chegada ali no São Miguel e Almas, foi, né? E ele me disse, não vou poder te liberar dessa. Deu por quê? Porque eu vou fazer a matéria para encerrar o jornal e a matéria é tua. Deu, como assim? A matéria é tua, imagem de arquivo, te dou 3 minutos, e é muita coisa em televisão, né? Ele falou, nós vamos encerrar o jornal com a matéria e o texto é teu. Escolhe alguém para ler aí. Daí eu falei, não, você é Cristina, né? Falei para ele na hora. Então, te vira, é contigo, sabe? Então, ele falou assim, teu amigo vai entender. Eu lembro que ele brincou comigo na época, né? E aí eu lembro que quando termina a matéria, eu recebo na hora um telefonema da Rosalina Conceição, que recentemente nos deixou, e da Onira Pereira na sequência. Elas muito emocionadas com aquela matéria, né? Então, eu fiquei em paz comigo mesmo de não ter estado na despedida, porque eu estava, de certa forma, eternizando, né, a trajetória dele. E tá no YouTube, para quem quiser assistir lá a reportagem do Jornal do Almoço. Né? E eu vou aproveitar a oportunidade aqui para te agradecer. Exatamente. Foi lindo, cara. Foi lindo a homenagem assim, que a gente recebeu. Foi muito, até hoje eu vejo aquilo ali, tipo, só alguém que tivesse muito carinho por ele poderia falar aquelas coisas, que aquele texto. Não, eu quero fazer o registro assim do meu colega, né, meu chefe, foi a pessoa que me deu a oportunidade de ir pro Jornal do Almoço, né, que eu fiz parte e tenho orgulho dessa ponto na trajetória. E o Raul Ferreira me disse isso, que eu não ia no velório, né, no sepultamento, que eu ia fazer o texto, e ele disse, faz o texto com o teu coração. Não, ele falou, esquece as friezas das lições jornalísticas, né? Conta a história dele com o teu coração. Vai lá, toca a ficha. E aí eu lembro que eu terminei o texto, e é normal, né? O editor-chefe, ele revisa todos os textos que vão entrar no jornal. E quando eu passei pro Raul, ó, o texto tá aí, vou começar a editar ali. Ele disse, eu quero ver no ar. Ele falou, quero ver no ar porque eu confio que vai ser legal. E a sensibilidade dele, né? Nós perdemos recentemente o Quinho do Salgueiro, e muitas vezes a gente vê as figuras do carnaval não recebem na grande mídia o reconhecimento merecido, né? E ali nós tínhamos um editor-chefe com sensibilidade, conhecimento de carnaval, né? Do tamanho da figura do Medina para registrar aquele momento que é triste, né? Mas que acho que é a hora que a gente tem que celebrar a trajetória das figuras. Então, bacana saber disso. Não, foi desafiador, assim. E o editor, olha que bacana, o editor de imagem, né, que eu fiz o texto, né, a locução gravada pela Cristina, e aí a escolha das imagens é uma parceria do editor com o editor de imagem que faz a operação. Foi o Leandro do Canto, que era um ritmista de 20 anos de Bombas da Orgia. Era alguém de carnaval, né? E que era inclusive o editor do personagem da Folia. O pai dizia, não, eu preciso ter um editor que seja do carnaval, não preciso dizer para ele, me arruma uma imagem do Medina e ele perguntar quem é, entendeu? Me arruma uma imagem do Jajá, ele sabe quem é o Jajá, sabe? Festa de Batuque, ele vai lá e busca, entendeu? Então, quero registrar então todas as pessoas que fizeram parte daquela matéria ali, né? O nosso chefe, o Raul Ferreira, a Cristina Ranzolin, que gravou o texto, o Leandro Canto e este humilde escriba que abriu seu coração lá para falar do seu grande ídolo. Recentemente, eu queria saber o que vocês acham, isso é uma provocação, agora é a provocação de jornalista, do Renato Araújo, que vocês conhecem, jornalista de carnaval. Ele me mandou pergunta lá pro Márcio, eu falei que ia entrevistar vocês, pro Márcio e pro Daniel, por que eles não foram na troca da placa da Rua do Medina para vermelho e branco? Eu falei, tá, vou perguntar. É alguma dificuldade? Não tiveram tempo, assim? E o que vocês acham da homenagem, né, pro Medina? Ali, né? A Rua Carlos Medina é do ladinho do Imperador. É do ladinho do Beira-Rio. Acho que ele não gostaria muito, mas o que vocês poderiam dizer? Cara, eu acho foi uma ação meio isolada, assim, no sentido de quem fez, de quem decidiu ali, porque a gente não teve essa participação. Uhum. Mas o pai, quando partiu, ele tinha uma certa mágoa com a bandeira, vamos dizer assim, né? Não com o mar vermelho e branco. Então, eu não sei,
eu não sei nem como dizer isso, mas além de ser num horário que foi, claro, eu não me permitiria em função do trabalho que a gente tem, mas eu recebi com um pouco de estranheza. Vocês não foram consultados sobre a mudança? Não. Perfeito. E o pai, quando partiu, ele tinha uma mágoa até, porque eu divido, digamos assim, o pensamento com o Renato Dornelles, né? Nós temos um grupo de irmandade, mais do que de trabalho, né? Do Renato Dornelles, Elias Araújo. O Dornelles tem o seguinte posicionamento, independentemente da saída do Medina do Imperador, que acaba sendo uma saída não bacana, né? O Medina, a gente sabe quanto ficou magoado com aquela forma que saiu. Mas o Renatinho Dornelles, ele entende que o Medina, claro, a escola que marca a trajetória dele é Imperadores do Samba, mas ele é o Medina do Carnaval de Porto Alegre. Claro, é algo que deve transpor qualquer coisa, entendeu? Né? Então ele passou pelo Bamba, ele passou pela Restinga, ele passou pela Vila do EPI, pelo Império Zona Norte, e todas elas com destaque. Então tem esse posicionamento diferente assim, né, em relação à questão da troca da cor, assim, porque eu até posso dizer que, de certa forma, fui beneficiado, né? Porque uma das azuis está comigo, né? Que legal. Está na parede da minha casa. Eu vou mandar a foto para vocês. Eu tenho uma também. Na parede da minha casa, lá entra no meu escritório, tá a placa lá, Rua Carlos Medina. Eu botei perto da churrasqueira. Então eu tenho essa... Como a mudança das placas ali, as azuis, algumas... saíram de lá e eu tive a alegria de receber do Antônio Carlos Cortes uma das placas. Vou te entregar porque eu sei que tu é fã. Tá em boas e tá na parede lá de casa, né? Que legal, cara. Mas realmente teve eu acho que o Medina talvez, lógico, qual é a escola do Medina que vem à cabeça? Imperador. Mas ele é a voz do carnaval. Do carnaval, exatamente. Eu acho que não precisava ter uma representação de cor ali, porque ele é o todo, não é uma escola só. Eu, pelo menos, imagino assim. Claro, sempre respeitando, a gente falou aqui de Restinga, de Bamba, eu respeito todas, né? Experiência muito rica em todas. Mas nessa questão eu acho que qualquer cor ali, se botasse um amarelo, estaria bem representado. Tivemos também a passagem do Medina. Vocês estiveram com ele na Saldanha ou ele estava em... Tivemos com ele também. Sim. Quanto tempo? 8 anos. Foi um bom período. Ali, por último, né? Porque Saldanha a gente participou praticamente a vida toda. Tinha uma questão, nessa participação da banda da Saldanha, o pai meio que organizou ali a questão artística ali, de palco, né? E aí a Saldanha tinha as viagens para o Rio de Janeiro. E o pai, com essa dificuldade da hemodiálise, era muito difícil essa logística. Ficar um tempo longo fora. Qualquer viagem para ele, porque ele precisava fazer o tratamento. Mas durante 2 ou 3 anos ele conseguiu organizar, e aí ele fazia aqui antes de ir e fez contato com os hospitais lá do Rio de Janeiro para poder fazer lá, para poder estar com a banda da Saldanha no Rio de Janeiro. E voltando, para nós não deixar de dizer... Lembrando, Medina volta para os Imperadores com o presidente turco, né? E aí o saudoso presidente Amorim assume a escola e acaba fazendo uma mudança. É a forma que a mudança aconteceu que não agradou ao Medina? Ou vocês acham que qualquer tipo de mudança o magoaria? Não foi a forma. A forma. Ele disse em entrevista, né? Quando não me quiserem mais no palco, eu fico aqui varrendo a quadra. Na entrevista, personagem da Folia. Na entrevista ele relatou. Mas nem essa oportunidade deram para ele, né? Da forma que fizeram. Então, acho que isso... Claro, mudança, ele já daqui a pouco já esperava que acontecesse, porque a renovação sempre vem, né? Claro. Mas o respeito pelo histórico, pelo profissional, não existiu, passou longe. E ele ficou... Você sentiu essa mágoa nele? Muito, muito. A mesma... a alegria que ele teve quando voltou também refletiu a tristeza quando ele precisou sair. Quando ele saiu. Gente, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui, reiterar a minha admiração, meu carinho, meu respeito, dizer a todos vocês que fiquem ligados aí nas redes dos Medinas, né, Instagram, Facebook, nas agendas que já foi passado aqui no programa. Lembrar para você que está em casa que você pode ver e rever esse papo quantas vezes quiser. Está lá no YouTube da Cubo. Então,
vai ficar eternamente, né? A gente está gravando isso aqui, gravando e colocando no ar em janeiro de 2024, mas a pessoa pode estar assistindo aqui, eu brinco, né? Em março de 2037 está revendo essa conversa, né? Porque fica eternizado. E para quem quiser, quem gosta, né? Tem bastante gente que consome podcast só com áudio, né? Vai fazer o seu Cooper, vai fazer seu exercício físico, bota no rádio do carro. Todos os episódios do podcast Sambrito estão no Spotify. Então, só acessar a plataforma Spotify, coloca lá Podcast Sambrito, para poder ver essa entrevista, mas não só essa, como todas as outras. Desde a primeira temporada, são mais de 25 episódios. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa, eternizando a história das pessoas do carnaval. Tem muita coisa boa, muita história engraçada, muita história polêmica também. Faz parte. Daqui a pouco recebe uns direitos de resposta que me chamam e pedem aí, mas tá tudo certo, né? Eu só faço a pergunta, né? Cada um responde, eu não sou culpado das respostas, né? Eu faço só as perguntas. Márcio, muito obrigado. Eu te agradeço, Amado, por essa oportunidade, por esse espaço que seja, sabe, de uma vida longa, que se possa contar muitas e muitas histórias, verdades do nosso carnaval. Daniel, muito obrigado. Eu fico feliz por ser aqui a Cubo Play, que tanto apoia o carnaval, mas feliz em dobro por estar na presença do Vinícius, que a gente é fã, e da família dele. Então, para nós, uma alegria estar aqui hoje. Obrigado pelo convite, e sempre que precisar a gente está disponível à disposição. Esse foi o primeiro podcast que eu faço sem alguém para me ajudar a entrevistar. Tá? Sempre eu trago 1 ou 2 convidados do carnaval, então aqui já sentaram Kizzy Pereira, já sentou aqui Chayenne Senen, já sentou aqui Alexandre Belo, Vinícius Machado, Mestre Boneco, Natiele Cruz, porta-bandeira jovem de Imperadores do Samba recentemente. Então, grandes figuras. Mestre Guto deu uma entrevista fantástica e muito sincera aqui. O Mestre Estevão está vindo recentemente, está vindo daqui a pouco, nos próximos, sabe? E eu sempre trago aqui algum colega do jornalismo carnavalesco para estar comigo, né? Elias Costa, Renato Araújo, Renato Dornelles, toda a turma que vocês conhecem. Hoje eu falei, não, hoje eu vou sozinho, né? Porque eu vou trazer um cara para me ajudar aqui, ó. Então, hoje tivemos 3 Medinas, né? Eu tenho certeza que a energia do Carlos Medina estava com a gente. Com certeza. E por isso que eu abri mão dos meus parceiros, porque eu tô com a iluminação do meu ídolo. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o podcast Sambrito. A gente se reencontra muito em breve. Na semana que vem tem mais. E semana que vem é Mestre Boneco, inclusive, que vai participar aqui do programa Mestre Bateria da União da Vila do Iapeí. Vai contar a sua história, tá bom? Vai ser na semana que vem. Um grande beijo e, como eu falo sempre, salve o Carnaval de Porto Alegre.